O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Usar e jogar fora. Cada vez mais a nossa sociedade do consumo produz materiais que são descartáveis. Bom pela praticidade, mas em contrapartida, a quantidade de lixo que acumulamos nos últimos anos cresceu consideravelmente. E o que fazer com todo este lixo? Quais as soluções para tratar os resíduos? O que a UFPR tem feito nesta questão? Esta e outras respostas no Ciência que começa agora. Cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia. 240 mil toneladas de lixo produzidos diariamente se multiplicarmos a quantidade pela população do Brasil. Mas o que é lixo? Lixo é todo e qualquer resíduo gerado pelas atividades humanas, que na linguagem técnica ganha o nome de resíduos sólidos. Que resíduo é uma terminologia bem mais geral, nós podemos ter resíduos gasosos, resíduos líquidos e resíduos sólidos. E dos resíduos sólidos, nós temos os resíduos sólidos domiciliares, os resíduos sólidos urbanos, que englobam toda a parte de limpeza de parques, ruas, jardins, mais os resíduos domésticos, aqueles que a gente produz em casa. E os resíduos da construção civil, que hoje são, por especificação de resoluções do Conselho, de uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, um tipo de resíduo que deve ser tratado de maneira diferenciada. Ele não pode ir para aterro sanitário por causa do comprometimento do tempo de vida útil do aterro, porque tem muito material nobre no resíduo da construção civil que pode ser reaproveitado no próprio canteiro da obra. Atividades humanas no ambiente rural ou no ambiente urbano geram resíduos. É claro que, pelo fato do adensamento populacional nas cidades, a consequência é a geração de maior quantidade de resíduos. Por exemplo, em Curitiba, a média, só para Curitiba, não região metropolitana, Curitiba gera em média 1.400 toneladas por dia, somando a quantidade que os outros 19 ou 20 municípios da região metropolitana dispõem com Curitiba no aterro da Estre, em Fazenda Rio Grande. Isso dá a média de 2.300 toneladas por dia, mais ou menos, que era a quantidade depositada no aterro da Caximba, por exemplo, no último ano de utilização do aterro, no ano que ele foi encerrado em 2010. Então, a quantidade é muito grande e a tendência é que aumente, porque se você aumenta o poder aquisitivo, você vai aumentar a quantidade de resíduos gerados. E o problema maior da geração de resíduos não é o resíduo orgânico, aquele que pode ser facilmente utilizado na compostagem ou na biodigestão. É o resíduo de embalagens. Para muitos, o lixo é considerado um problema, mas na realidade, resíduos sólidos só são incômodos quando não descartados corretamente. O lixo, ele só é um problema se ele for destinado de maneira inadequada. Então, ele é um problema quando não destinado corretamente. Ele é uma grande solução, não só para o meio ambiente, mas até mesmo para a economia, quando ele é destinado adequadamente. E para que essa destinação aconteça, é necessário que haja um eficiente e eficaz plano de gestão de resíduos. Este processo de coleta, armazenamento, descarte, reciclagem e processamento de materiais não desejados é chamado de manejo do lixo. Na verdade, nós temos 3 tipos de resíduo. Nós temos o reciclável, por exemplo, esse papel que está na minha mão. Por si só, ele já é reciclável. Então, o papel, o plástico, o metal, vidro, etc., ele já tem um valor agregado. Então, por isso que ele é facilmente reciclável. Aí você tem o inservível, é aquele material que realmente não tem um outro destino a não ser mandar para um aterro. Você tem também os chamados resíduos perigosos, mas aí entra uma incógnita. Ele também pode ser muito perigoso se for mandado um material com alto valor agregado para o aterro, exatamente porque não houve um plano de gestão. E eu chamaria uma terceira classe de resíduo valorável. Por exemplo, vamos supor assim, uma indústria de celulose e papel. Então ela tem ali, ela gasta um volume muito grande de água.
Consequentemente, ela vai ter também um volume muito grande de efluente. Esse efluente ele necessita ser tratado quimicamente, o que vai fazer com que se gere um grande volume de lodo. Muito bem, essa indústria ela está instalada ali para produzir papel, celulose, enfim, essa é a linha de produção dela, como poderia ser uma indústria automotiva ou uma outra linha industrial. Então o objetivo, vamos pegar no caso da automotiva, é montagem de automóveis. E esse lodo? Então, essas indústrias acabam, na grande maioria das vezes, mandando para um landfill, para um aterro controlado. O que é, na verdade, uma grande pena. Por exemplo, eu conheço uma indústria no estado de Santa Catarina que eles geram 24 mil toneladas de lodo e eles gastam por ano, para mandar esse lodo para um aterro, pasme, $1 milhão. $1 milhão sendo mandado para aterro. Por quê? Porque, na verdade, estão faltando projetos. Então, as parcerias entre empresas e principalmente centros de pesquisa são muito importantes, porque aí, então, pode-se trabalhar junto essas questões e, a partir desses trabalhos, é que vem inovação. O que é a inovação? A inovação é quando nós começamos a trabalhar em cima de uma questão. Então, é possível converter aquilo que antes era um custo em um novo material. Tudo vai depender de um estudo, de uma pesquisa. E para enfrentar os principais problemas ambientais, sociais e econômicos devido ao manejo inadequado do lixo, o Brasil criou em 2010 uma Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela propõe várias metas a serem atingidas. Uma delas é acabar com os lixões e implantar sistemas de coletas seletivas até 2014. O que está acontecendo de bom no Brasil é que em 2010 foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então essa política ela demorou muito tempo, transitando no Congresso e finalmente em dezembro de 2010 ela foi aprovada. Essa política ela é muito importante. A proposta dessa política ela é muito importante para a sociedade brasileira, mas para que ela se torne exequível, ela é uma responsabilidade de todo cidadão. Não pode se esperar que a política seja cumprida pelos governantes, ou pelas empresas, ou só pela sociedade civil. Todos nós temos que sermos colaboradores para que essa política dê certo. Por exemplo, um dos aspectos importantes na Política Nacional de Resíduos Sólidos, espera-se que até, eu vou dizer, final de 2014, sejam extintos os chamados lixões. Mas, para que isso aconteça, isso é um trabalho técnico, exige conhecimento técnico. Não é só extinguir os lixões, é necessário pensar em todo o seu entorno, então é necessário uma equipe multidisciplinar para trabalhar em cima dessa questão. E depois do intervalo, você vai conhecer mais soluções para a destinação do lixo. O Ciência volta já. E como toda aglomeração de pessoas em atividades gera resíduos, a Universidade Federal do Paraná, com uma comunidade de quase 40 mil pessoas, é um grande polo gerador de lixo. Tanto que um projeto foi criado pela Divisão de Gestão Ambiental para o manejo de todos os resíduos gerados na universidade. É o Separando Juntos na UFPR. Então, o projeto Separando Juntos, na verdade, foi uma ideia inicial da Prefeitura de Curitiba, porque a universidade era uma grande geradora de resíduos. Então, formou-se uma comissão aqui dentro para implantar esse projeto. Inicialmente projeto, porque depois ele passou a ser um programa institucional, né? E eu entrei um ano depois da implantação e aí o projeto foi implantado, porque até então não tinha saído do papel. Os resíduos são divididos em 3 classes: domésticos, perigosos e entulhos de construção. Cada um tem uma destinação diferente. Para a separação destes materiais foram feitas capacitações e instaladas lixeiras específicas nos campos. Os servidores, os serventes de limpeza, que são empresa contratada,
né, eles são treinados, capacitados para que coletem o lixo da maneira correta, porque assim, foram dispostas cestas seletivas na universidade, onde o usuário, né, o gerador de resíduo, coloque o resíduo corretamente lá dentro. A ideia é esta. Embora nós percebemos que um conjunto de 2 unidades basta, uma para recicláveis e outra para rejeitos orgânicos. Essa forma é a forma mais funcional, eu diria assim, na área ambiental de separar os resíduos, porque confunde um pouco também os usuários, essas cores todas colocadas pelo CONAMA. Aí, o que acontece? As serventes de limpeza, elas recolhem de dentro das unidades, por exemplo, esses cestos de papel que tem debaixo das mesas, qualquer lixo que elas recolham dentro das unidades, como rejeitos também orgânicos, né, eles recolhem tudo e levam para fora do prédio. E aí o pessoal da manutenção, que também é capacitado, né, eles recolhem esses resíduos e levam para o depósito provisório que nós temos aqui dentro. A ideia é nós construirmos uma central de triagem de resíduos, que é um projeto bem interessante, assim, que vai organizar e a gente vai ter mais controle do que a universidade gera em termos de resíduos, tanto orgânico, rejeitos, bem como reciclável. E boa parte do lixo reciclável gerado na UFPR é destinado à Catamari, que envia os resíduos para os devidos lugares. Todo o resíduo reciclável é doado. E nós temos, assim, uma contabilidade, né, que a gente fez. De 2009 a 2012, nós colaboramos com a renda deles, com a venda dos recicláveis, né, aproximadamente R$300 mil com a venda do lixo, ou seja, de materiais recicláveis, que é o termo mais correto hoje utilizado, né? Então, os materiais recicláveis, eles têm de fato valor, né? E aí, com isso, entra a questão social do projeto, né? O socioambiental, na verdade. Por quê? Porque a gente acaba beneficiando esse grupo de associação de cooperativas de catadores, contribuindo com a renda e resgatando a cidadania deles, né, através dessas ações aí que a universidade tem tomado. Ajudou nós bastante. Ajudou bastante. Porque era um material que os pessoal de lá levavam, os funcionários mesmo de lá levavam esse material. Daí, como eles se deram para nós, daí é bom que ajuda bastante a gente. Né? Aumentou a renda Aumentou, de vocês? Aham. Vocês não imaginam, gente, o tamanho do que vocês ajudam a gente. Vocês precisam de ver o Centro Politécnico. Quantas famílias sobrevivem do Centro Politécnico? Quantas famílias só do Centro Politécnico? Agora vocês imaginem do HC, né, do Hospital de Clínicas. Imagine a cooperativa ganhando os papelões que ganhava do HC. No dicionário, encontramos como definição de lixo as palavras sujeira, imundície, coisas inúteis, velhas, sem valor. Mas não para esta cooperativa. Na Catamari, lixo é sinônimo de dinheiro. E a minha coleta, ela tem que ser feita como? Tem que ser o mais breve possível para me economizar tempo. Porque no meu tempo ele é muito precioso. O meu tempo que é onde eu ganho meu dinheiro. Como se fala em centavos, centavos é muito pouco para você falar de papel. E agora a questão do papel e tal, coisa parecida, fica complicado. Aí você fica desperdiçando, por exemplo, 40 minutos ou 1 hora mexendo num saco, que foi o Zezinho, o Pedrinho, a Mariazinha, que misturaram tudo sem prestar atenção na seletiva. Como, isso não dá nada, deixa para lá. Esse saco está deixando 40 minutos de atraso. Daí quanto é que está custando a minha hora? Quanto está custando? Eu tenho que deixar cortar minha energia elétrica, porque esse saco ele vai me produzir aproximadamente R$3, R$2. E daí R$2, eu ganhar R$2 por hora, uma marmita custa R$7. Como é que eu vou pagar uma marmita com R$7, sendo que eu estou ganhando R$14 ou R$16 por dia? Né? Daí fica uma coisa que não há sustentabilidade. Então tem que haver uma coleta seletiva, tem que haver uma seletiva perfeita das pessoas, uma conscientização dos materiais, para que as coisas comecem a ser funcional. Senão as coisas ficam infuncional. Acho que é questão cultural de nós pararmos e prestarmos atenção. Muito esse vilão da época, dessa década que nós estamos vivendo, entrar no mercado alguma coisa mais relacionada à questão cultural do nosso povo, que vem com esse ranço das heranças culturais que nós trazemos, falando do reciclado, falando que tudo é lixo, as pessoas são lixeiras, e não existe mais lixeiro, acabou o lixo não existe mais. O que existe é material fora do local, o que existe seria simplesmente entender, esse é reciclado, esse é rejeito e esse aqui é orgânico, é só fazer essas diferenças. Em dinheiro a gente tem uma história muito legal aqui, eu tenho uma história de um colega meu chamado Juventino, eu acho um catador muito bacana, muito exemplar, que esse catador, ele é um catador e coletor, ele tem 6 filhos,
e esses 6 filhos que ele sustenta, eu digo que é uma pessoa exemplar. 6h30 da manhã ele está batendo, está sentado na porta da nossa cooperativa, aguardando que seja aberto. Ele guarda uma série de latinhas ali, diversos quilos de latinha, para todo dia 6 ou 7, que do mês, de todos os meses, ele deixa para vender, para juntar, para poder pagar o dinheirinho da casa, da Coab, que ele conseguiu, com o maior sucesso, ou seja, levantar a vida das pessoas, as pessoas crescerem. Mais da metade do lixo que produzimos é reciclável e estima-se que 1 em cada 1000 brasileiros seja catador de papel. Eles são essenciais para manter as nossas cidades mais limpas. Nossa lixarada está tudo na rua. Ia jogar onde esse lixo? Nos aterros? Não tem mais aterro. Isso é importante, nós tirar, nós trabalhar. Eu trabalho desde pequeno com lixo. Todos nós somos ecocidadão, né? Então, a partir desse momento, o ecocidadão quer dizer todos nós, né, envolvidos numa cidade aí com 1 milhão e pouco de habitantes, né, ou todas as instituições, cada um chegar e fazer a sua parte. É uma questão de entendimento, uma questão de humildade e uma questão de se levantar. Muitas vezes você está sentado num computador, fazendo a sua digitação, você fala, puxa, errei uma coisa. Você vai lá, levanta e você está com um chiclete na boca, você pega esse chiclete e joga dentro da cestinha errada. Ou você está tomando um cafezinho, você joga aquele resto daquele cafezinho, daquela água, na tua lixeira, só que você não viu aquilo tanto que você está prejudicando. Então, pensar muito bem, contar até 10, qual é a sua atitude, qual é a lixeira que você vai depositar o seu reciclado. A Universidade Federal do Paraná tem vários laboratórios que geram resíduos muitas vezes tóxicos. Sabendo disso, o Departamento do Laboratório de Biologia Celular criou um projeto para a gestão de resíduos sólidos. Pudemos, então, fazer um trabalho bem interessante. Nós fizemos um plano de gestão de resíduos de laboratórios de pesquisa, né, de que maneira classificar, de que maneira tratar, de que maneira disponibilizar esse material, de forma que ele não venha a ser um problema para o meio ambiente. Né? Porque o que acontece? Vamos ver uma diferença entre o resíduo gerado pela indústria e o resíduo gerado, pela universidade ou por um determinado laboratório. A indústria, ela gera um grande volume de resíduo de um determinado tipo. Por exemplo, essa indústria de celulose e papel, ela gera 24 mil toneladas de lodo, entre outros resíduos, é claro. Então, nós estamos falando de grandes volumes, mas para isso existe uma legislação. Então, essa indústria, ela tem que se adequar à legislação. Em laboratórios de pesquisa, já é o oposto. Trabalha-se com vários tipos de produtos químicos, consequentemente se gera um volume muito discreto de resíduo. E por ser um volume muito discreto, estamos falando muitas vezes de ml, volumes muito pequenos. Então, facilita o seu descarte de uma maneira inadequada, exatamente por ser um volume pequeno. Por isso que é importante que a universidade também disponha de um plano de gestão de resíduos de laboratório de pesquisa, como esse que existe na biologia celular, sob lá hoje a coordenação do professor Ciro Alberto. O lixo hospitalar, se não for manejado de forma correta, causa muita contaminação. Desde 2005, o Hospital de Clínicas, administrado pela Universidade Federal do Paraná, está com um projeto inovador na área de resíduos hospitalares, inclusive com reconhecimento internacional. Para entender mais sobre essa gestão de resíduos aqui do Hospital de Clínicas, nós viemos conversar com a Lídia Lima, que é coordenadora da gestão ambiental do hospital. Bom, Lídia, vocês tiveram um longo trajeto até chegarem aonde estão hoje, né? Sim, Alexandra. O hospital ele nasceu em 61, tá? Então, de 61 a 88, nós fizemos a queima do resíduo, que era uma prática comum para todos os hospitais. Nós tínhamos um queimador no subsolo, onde todo o resíduo era jogado. De 88 a 2005, todo o resíduo do hospital foi levado para uma vala séptica, que é um local onde o resíduo é colocado no chão e coberto com terra. A partir de 2005, nós contratamos uma empresa que faz o tratamento por autoclavação do resíduo infectante e pérfuro cortante. E os resíduos comuns começaram a ser colocados no aterro sanitário. O resíduo reciclável, ele já tinha uma separação, nós começamos com a separação do reciclável antes mesmo da cidade. Em 90, 92, já encaminhávamos papelão.
Mas o que aconteceu na grande mudança? Nós orientamos para que as pessoas separassem plástico, papel, papelão. Todas as embalagens que eu tenho em casa podem, dentro do hospital, também ser colocada no reciclável. Então, no começo do programa, nós tínhamos 2 toneladas de reciclável. Hoje, nós geramos em torno de 6 toneladas de reciclável por mês. Então, isso mostra que a separação do resíduo está sendo feita corretamente e cada grupo sendo encaminhado para o seu local devido. E vocês também fazem ações educativas, né, com os funcionários para poder fazer essa separação do lixo, para poder entender um pouco mais sobre essa gestão dos resíduos, né? Com certeza. Os treinamentos, eles são contínuos, mas nós fizemos grandes campanhas em 2005, 2006, depois uma campanha em 2009 envolvendo 2.100 pessoas e agora em 2012 nós fizemos novamente 2.300 pessoas sendo treinadas. Além dessas palestras, que são as conversas com as pessoas, com os funcionários, residentes e alunos, nós temos também um projeto que é a apresentação de teatro. Então, de forma lúdica, a gente consegue envolver com que todos participem e consigam perceber a sua importância no papel da melhor separação do resíduo no hospital. E todo esse trabalho gerou até uma premiação internacional, um reconhecimento internacional, né? Exatamente. Em 2010, o MEC selecionou, entre os hospitais universitários, os melhores gerenciamentos de resíduo. Então, através do nosso plano de gerenciamento, ele elegeu o hospital como modelo a ser seguido e foi aprovado pelo Banco Mundial. Então, o Banco Mundial veio até o hospital, avaliou se o que estava escrito realmente era o que a gente fazia na prática. Eles nos elogiaram muito porque nós saímos de um caos em 2005 e reduzimos em 65% a geração de resíduo infectante pérfuro, que é um material que precisa ser realmente cuidado e tratado e gera um custo muito alto para o hospital. Então, com essa redução, é o que foi mostrado que economicamente ser responsável ambientalmente é possível. Foi isso que o Banco Mundial levou para fora também. Em 2011, nós recebemos uma comitiva da Índia e do Vietnã, que veio até aqui para ver toda essa nossa prática, ver o envolvimento das pessoas, como é que funcionava e levar para os seus países como um exemplo. Ainda tem muito a se melhorar, né? Mas o que está sendo feito já é suficiente para bons resultados, para bons frutos, né? Exatamente. Sempre nós temos que estar lembrando, fazendo com que as pessoas estejam envolvidas. Porque muitas vezes, assim, se para um pouco de falar, o projeto já está tudo ok. Não, vamos pensar, será que esse material poderia ser colocado no resíduo reciclável? Será que eu posso estar diminuindo? Será que eu estou cuidando mesmo, se o meu papel, toalha, eu estou colocando no lixo certo? Então, como que a gente faz isso? Através de um monitoramento. Nós envolvemos a comunidade, as pessoas vão até as salas, olham as lixeiras para ver se está tudo separado certinho e fazem um relatório. Então, isso a gente tem como a ronda do resíduo. Nessa ronda, nós temos como avaliar o envolvimento da comunidade em relação a essa questão, a essa normatização do hospital. O Ciência de hoje está acabando, mas você pode conferir este e outros programas em nossas redes sociais. Até o próximo Ciência!